Então, um minutinho. Suene tornar um apresentador. Verifica isso, se já foi para você. Foi sim. Foi, né? Então, aí você já pode projetar. Deixa eu só ver rapidão se tá todo mundo do meu grupo aqui na sala. Você quer que eu olhe aqui ou você consegue visualizar? Pode olhar para mim? Posso. Quem que são os integrantes? Que eu já vou até anotando aqui. Que a gente já vai fazendo. Enquanto isso, vai dar tempo. Só pegar um lápis aqui, só um minuto. O lápis é minha pontinha aqui. Então, você é a representante, né? Sim. Aí Suene. tem a Tainá. Deixa eu ver se a Tainá tá aqui. Tainá, você tá ouvindo a gente? Tá sim. Tá sim? Ah, tá aqui. Tainá, então só um minutinho, deixa eu anotar o seu nome. E quem mais? A Anne. A Anne. Anne tá aí? Tá nos ouvindo? Tá funcionando seu microfone? Sim. Tá ok. Anne. Quem mais? O Daniel. Daniel. Tá ok, Daniel? Não tô visualizando o Daniel aqui, não. Daniel não tá aqui, não. Ele não chegou, não. Daniel, quem mais? E o Guilherme. Guilherme. Tá aí, Guilherme? Guilherme parece-me que também não está. Só nossas mãos. Joaquim, não, também não. Querem tentar entrar em contato com eles ou não? Eu vou tentar falar com eles aqui agora, só um minuto. Tá, só um minutinho. Enquanto isso, eu vou terminando minha planilha aqui. Ok, pessoal? Ela tá só organizando o grupo dela aí, ela já vai começar. Tranquilo? Ok. Conseguiu, Suemi? Suemi, Tainá, Ami, Daniel e Guilherme. Daniel, Guilherme chegaram? Ainda não. O Guilherme tá entrando. Ah, tá. Se alguém tiver com dificuldade, eu coloquei o link da aula aí.
para vocês no chat. Só vocês copiarem e colocar lá para o colega. Tem gente que tem hora que tem dificuldade, então eu estou colocando o link para poder facilitar. Certo? Tranquilo? Tranquilo, eu vou colocar lá. Isso, se você quiser já ir colocando os slides, que já vai adiantando, né? Quando você consegue falar aí com os seus colegas. Vamos lá? Tá ok? Tranquilo? Isso. Consegue ver? Sim, se eu colocar no F5, fica no modo... Isso, com o modo de apresentação. Muito bem. Ok. Consigo visualizar. Todos conseguem visualizar, colegas? Conseguiu entrar o Guilherme? Guilherme? Ainda não, eu sei. Não entrou, não. Nem o Guilherme. Daniel também falou que é. Daniel também. Daniel também não chegou, não. Se tiverem com dificuldade, querem colocar um link lá como que fala, no e-mail que vocês, ou no WhatsApp, né, que vocês têm da turma, talvez facilita para eles. Daniel e Guilherme. Alguém tem notícia? Não é, eu escrevi errado aqui, deixa eu só corrigir. É a Anne, né, que participa desse grupo. Anne, Suene, Daniel, Guilherme e Tainá. Agora está correto. Suene, podemos começar? O Daniel já entrou aí. Ele apareceu aqui no grupo. Daniel, isso. Daniel está aqui. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Tranquilo? Bom dia. O Guilherme não, né? Bom, a gente vai ter que começar, que já são as 7h13, né, Suene? Podemos? Podemos. Tá, então... Bom dia, professor. Estou aqui. Bom dia. Já está aí? Ok, tranquilo. Todo mundo, então. Vamos fazer o seguinte, vou fechar só o meu microfone. Às vezes eu tenho problema quando é o retorno do meu microfone aqui que trava, viu, pessoal? Aí eu tenho que sair e retornar, mas aí vocês me aguardam aí. Mas eu vou fechar para não dar microfonia, e aí vocês estão, então, liberados, né, para começar. São 7h14 e a gente ia programar 2 grupos hoje. Eu acredito que é possível fazer. Vamos lá, então? Podemos começar? Então, boa apresentação para vocês. Se identificam, né, para eu saber quem está apresentando. Tranquilo? Então, boa apresentação para o grupo aí, em nome da Suene. Bom dia, quem está falando é a Tainá. Eu e meu grupo, que é a Ciane, o Daniel, o Guilherme e a Anne, vamos falar sobre a história da ozonoterapia.
Desculpa aí a confusão do início, mas é isso aí. Em 1840, o gás ozônio foi descoberto por um pesquisador alemão chamado Dr. Christian Friedrich Schoben. Com certeza está sendo pronunciado errado, mas eu não falo alemão, então é isso aí que a gente tem para hoje. Ele notou que se ele submetesse o oxigênio a uma descarga elétrica, ele começava a ter um cheiro muito característico. Por isso, ele atribuiu o nome de ozônio, que é derivado da palavra ozen, que significa aquilo que cheira. Mas foi só em 1935, 95 anos depois, que esse gás ganhou relevância em outras áreas da nossa vida, por exemplo, no mundo medicinal. Bom dia, eu sou a Anne. Em 1835, Erwin Peer, que era um importante cirurgião austríaco e professor em Leipzig, experienciou o tratamento com ozônio pelo seu dentista e apresentou uma publicação de 290 páginas intitulada O Tratamento com Ozônio na Cirurgia. Esse foi o início da ozonioterapia que nós conhecemos hoje. Pode passar o slide, por favor. Em 1857, um pouco antes, o Dr. Werner von Siemens, ele tinha desenvolvido o gerador de alta frequência, que é o aparelho que forma o gás ozônio em átomos de oxigênio por meio de descargas elétricas. Foi esse aparelho que permitiu que o ozônio fosse utilizado na ozonioterapia como é até hoje. Eu sou a Suiane. E, assim, o uso do ozônio teve início mesmo entre os anos de 1914 a 1918, na Alemanha, quando os alemães começaram a utilizar o ozônio como agente terapêutico para fazer limpeza e a desinfecção das feridas ganhadas durante a Primeira Guerra Mundial. E desde o século XIX, a ozonoterapia médica já era usada na Alemanha para combater a ação de bactérias e germes na pele humana. Eu também encontrei que, durante a Primeira Guerra Mundial, o ozônio foi testado no hospital chamado Hospital Militar da Rainha Alexandra, em Londres, como um possível desinfetante para feridas, mas não acabou dando muito certo, porque foi aplicado diretamente às feridas por cerca de 15 minutos, o que causou danos tanto às células bacterianas quanto ao tecido humano. De qualquer forma, hoje em dia já não é muito recomendável a prática da ozonoterapia, pelo menos não se a pessoa que estiver aplicando a técnica não saiba a quantidade certa que pode usar, pelo ozônio ser considerado um gás tóxico e prejudicial à saúde se o indivíduo for exposto a ele por muito tempo. Agora é o Daniel. Sobre a ozonioterapia aqui no Brasil, eu não consegui achar muita informação sobre assim, a chegada dela, quem começou. O que eu consegui achar foi que ela foi introduzida inicialmente no Brasil por esse médico aí, o Hans Conrad, lá em São Paulo, em 1975, e posteriormente por Edson de César Filipe, lá em Santa Catarina. Aí esse Edson de César Filipe, parece que ele difundiu um método por meio de cursos, palestras, etc. Pode passar. Aí sobre a regulamentação, eu também achei algumas informações divergentes, porque alguns sites eram mais atualizados, outros mais antigos, mas que, pelo que eu vi, o tratamento da ozonioterapia tem aprovação como tratamento complementar pelo Ministério da Saúde e que em 2018 afirmaram numa portaria que a ozonioterapia é uma prática integrativa e complementar de baixo custo, segurança comprovada e reconhecida. Mas o Conselho Federal de Medicina, ele proíbe o uso, sendo permitido apenas em pesquisas científicas, porque o Conselho alega que falta trabalhos científicos adequados que ofereçam a certeza necessária para o uso.
não tem nem eficácia comprovada e nem também a questão da segurança, não tem estudos suficientes para provar que é seguro. Mas, por exemplo, o Conselho Federal de Odontologia, o CFO, tem a ozonioterapia aprovada desde 2015. Aí os dentistas podem continuar aplicando, sim, a ozonioterapia complementar no tratamento deles. E o CFO deles aprovou, o conselho. É o de medicina, não. E também, pelo que vi, além desse conselho de odontologia, os conselhos de fisioterapia, farmácia, enfermagem, medicina veterinária e biomedicina, cada um ali com algumas limitações e restrições, também aprovam o uso pelos profissionais de suas áreas. E pelo SUS parece ser possível também fazer alguns tratamentos odontológicos com ozonioterapia. Olá, bom dia, Guilherme. Então, já em 1979, a gente tem esse Dr. Wolff, que é doutor em medicina. Ele dedicou a sua vida toda ao sobre esse tratamento de ozonioterapia. Mais exatamente nesse 1979, foi um ano antes da sua morte. Ele publicou o livro O Ozônio Medicinal e ele apresentou uma pesquisa e prática de medicina do uso do gás natural, do ozônio. Esse livro, ele foi apresentado bem estruturado e a substância trouxe um entusiasmo tão grande na época que as pessoas começaram a usar, tipo, a pessoa lá leu, né, sem ser médico, e ingeriu o ozônio. Claro que morreu, né, por causa que tem que ter um certo nível de tratamento. Eu não achei muita coisa sobre esse Dr. Wolff. Para mim, ele é literalmente um mistério. E tem muitos doutores com esse sobrenome de Wolff, Heinz Wolff. Mas o que eu sei é que ele é um teólogo luterano alemão, foi um pastor estudioso, e foi um assunto muito grande por conta que ele foi bem preciso quando ele apresentou esse livro. E foi um grande salto nesse ano, principalmente nesse ano. Somente isso. Encerramos, Guilherme? Encerramos. Ah, Dá para tá. deixar a apresentação ainda? Sim, deixa. Na verdade, qual que é o segundo grupo, Suene? Só para eu me inteirar aqui. Deixa eu ver, eu acho que é o do Joaquim. Joaquim, você está aí, Joaquim? Bom dia, professora. Eu tô sim. Bom, seu tema é qual, Joaquim? Calma aí que eu vou ler, que ele é meio grande. Uhum. Reações de formação e decomposição do ozônio nas camadas troposfera e estratosfera. Certo. Então, vamos fazer assim, Suene. Vamos deixar a parte... Tá, você vai tirar a apresentação, mas você vai permanecer como apresentadora, porque depois, no final, a gente puxa a apresentação de vocês e do Joaquim. Então, vamos lá, Joaquim, deixa só, enquanto a Suene está tirando ali, vamos para o seu grupo. Então, vocês são do grupo número 2. Então, o tema de vocês é, na verdade, a formação do gás ozônio, né? As reações de formação na atmosfera. É isso? Pode. Sim, Deixa eu só formação e colocar. decomposição. Isso, formação e decomposição. É você que vai ficar com o modo de apresentação, Joaquim, ou não? Eu tô tentando aqui baixar o Teams no meu computador, porque eu nunca consegui. Eu só tô vendo aqui se vai funcionar, mas qualquer coisa vai ser o Caleb. Caleb, deixa eu só já então colocar o Caleb e tornar ele um apresentador. Caleb já está como apresentador. Confere aí para mim, Caleb.
Bom dia, Caleb, tudo bem? Bom dia, eu vou tentar apresentar aqui. Você já recuperou, Caleb? Era você ou o Pierre que estava com problema semana passada? Formação e decomposição. Eu acho que era o Pierre. Ah, é. Alguém estava em posição muito gripado, né? Formação, já não lembro, mas e decomposição, atmosfera do ozônio. Bom, tá aí disponível para você, Caleb. Quanto isso, Joaquim ou Caleb, tem o nome dos integrantes aí? Tem só como você colocar a primeira página com o nome dos colegas para eu copiar ou não tem? Não tem, né? Tem como vocês falar para mim, então? Caleb. Tem, eu posso falar. Só deixa a professora aqui anota devagar, por causa da canetinha dela aqui, que vai rodando. Caleb já consegui anotar. Depois quem é? O próximo, Joaquim. Isso? Sim. Então, deixa eu só colocar aqui. Joaquim. Qual a próxima integrante? Iago. Só um minuto. Tiago? Iago. Iago? Ele está aqui, o Iago? Eu não sei se ele apareceu, porque parece que ele tem consulta médica agora. Aí alguém vai ter que ler o slide dele. Eu vou falar a parte do Iago um pouco. Ele disse que ele vai ver se ele consegue um atestado para ele apresentar depois, mas acho que ele foi no médico. Tá, então eu vou só colocar o nome dele aqui, mas com essa restrição. Iago, né? Vou colocar um asterístico aqui para eu saber. Iago. E depois do Iago, quem é mais, Joaquim? Silvio. Silvio está aqui. Bom dia, Silvio, tudo bem? Seu microfone está funcionando? Bom dia, tá funcionando, professor? Está dando para Tá, mim? estou conseguindo ouvir sim. Sim, certinho. Ok. Além do Silvio, quem mais? Gisele. Gisele. Deixa eu ver se a Gisele está aqui. Gisele, tudo bem? Bom dia. Tá Bom dia. Tá sim, estou conseguindo te ouvir. Só um minutinho aqui, deixa eu só fazer uma... Gisele. Tem mais alguém? A Raíssa. Raíssa, tá aí, Raíssa? Tá funcionando seu microfone? Cadê a Raíssa? Acho que a Raíssa não tá aqui, não. Não está aqui a Raíssa. Vou mandar mensagem para ela, vou falar para ela entrar. Eu acho que ela achou que hoje era 7h30. Ah, tá. Então tá. Tá aparecendo a apresentação aí, certinho? Tá aparecendo. Tranquilo, estou visualizando. Então é Caleb, Joaquim, o Iago, a gente está com um problema que ele não vai vir, o Silvio, a Gisele, tá ok? Quem não está aparecendo aqui é a Raíssa. Conseguiram aí entrar em contato? Mandei mensagem para ela aqui, agora eu tô esperando ela responder. Mas acho que se ela tiver confundida, ela vai entrar daqui 2 minutos, né? Porque já é 7h29 agora, na verdade. Podemos começar então? Podemos? Podemos, sim. Sim? Que aí se ela entrar, ela tá mais no final ou tá no início? Ela tá mais pro final. Então sem problemas, né? Caso ela entre, a gente dá o nome dela aqui já. Tranquilo? Então vamos da mesma forma. Vou fechar o meu microfone para não ter microfonia. E aí só se identificar. Pode falar, Joaquim? Pode começar?
Pode. Só fechando o microfone, então. Então, boa apresentação para vocês. Bom, meu grupo ficou com esse tema, que é o... Ah, a Raíssa acabou de me responder aqui. Eu acho que ela já vai entrar também. Ficou com esse tema, que é reações de formação e decomposição de ozônio nas camadas troposfera e estratosfera. E pode passar o slide. Primeiro, eu vou começar explicando alguns conceitos para adentrar melhor no tema, que é a parte da introdução. O ozônio, eu acho que a maioria já deve saber, que é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio. E ela é muito importante porque forma a famosa camada de ozônio, que é uma camada de cerca de 25 a 35 quilômetros da superfície terrestre, formada pelo ozônio, né, que é o único gás capaz de filtrar os raios UV, que é o que é prejudicial à nossa pele e tal. Por isso que a destruição desse gás, ela é tão prejudicial para a gente, porque acaba permitindo a entrada de mais raio UV e acaba sendo mais prejudicial à vida na Terra. A troposfera é igual mostra no desenho ali, é a camada da atmosfera mais próxima da superfície terrestre, é onde passam os aviões, é onde se formam as nuvens por conta das moléculas de ar e contém aproximadamente 75% da massa atmosférica. A estratosfera, ela já é a segunda camada, que é um pouco acima da troposfera, e se caracteriza pelos movimentos de ar em sentido horizontal. E a temperatura ela vai aumentando de acordo com a altura que você vai subindo. E pode passar. Eu sou o Caleb e eu vou apresentar a parte que o Iago tinha feito, né? A gente já tinha explicado o que aconteceu. E eu vou falar basicamente da formação do ozônio na troposfera. O ozônio, ele meio que atua como, eu posso dizer, como um machado de 2 gumes, né? Ele é bastante importante pra gente na estratosfera, mas na troposfera, né, que é a camada que a gente está, basicamente, ele é altamente prejudicial. Ele é um gás tóxico, né? Ele é um gás altamente reativo. Ou seja, ele não lida muito bem com seres vivos, né? Principalmente plantas, células vegetais e coisas desse tipo. Ele é um poluente atmosférico que é formado por reações químicas na atmosfera, né? A partir de precursores como hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, emitidos por processos de combustão, principalmente combustão de indústrias ou combustões de veículos mesmo, né? Escapamentos, e coisas assim que a gente já está acostumado a ver. Acho que agora já pode ser a próxima pessoa. Bem, então, particularmente, eu vou falar sobre a formação do ozônio na estratosfera. Na estratosfera, o ozônio é formado quando a radiação ultravioleta, UV, de origem solar, interage com a molécula de oxigênio, O2. E essa radiação ultravioleta quebra essa molécula em 2 átomos de oxigênio, onde o átomo de oxigênio liberado une-se a uma molécula de oxigênio, formando assim o ozônio, O3. Pode passar. A Gisele, vou falar sobre a decomposição do ozônio na troposfera. A atividade que prejudica e degrada a ozonosfera envolve a liberação de compostos estáveis que se decompõem com a incidência de raios solares em elevadas altitudes, reagindo assim com as moléculas de ozônio. Os clorofluorcarbonetos, os CFCs,
são os gases mais citados quando se fala em destruição da camada de ozônio. Essa substância, a princípio, parecia ideal para ser usada em aerosóis e sistemas de refrigeração, visto que é um composto estável e não tóxico. No entanto, tempos depois descobriu-se que o clorofluorcarboneto sofre fotolise, que é a quebra de molécula por incidência da luz. Reagindo com o ozônio na camada superior da atmosfera, afeta a absorção das radiações ultravioletas. O processo de degradação do ozônio pelo ataque de moléculas de CFCs inicia-se com a decomposição dessas moléculas na atmosfera pela ação da radiação solar, conforme o exemplo da molécula de clorometano, um típico CFC. Eu acho que... Bom, eu sou Raíssa e eu vou também explicar um pouco sobre a decomposição do ozônio na estratosfera. Como já foi dito pelos meus colegas, a decomposição, esse processo é algo natural, por conta da exposição à energia, nesse caso os raios solares. Mas quando isso chega na estratosfera, ela ocorre diretamente por conta dos raios violetas. Como a Gisele disse, o cloro reage com as moléculas de ozônio e ele destrói elas, e também reage com as moléculas de oxigênio presentes lá, agora destruídas, fazendo que não surja nenhuma nova molécula de ozônio. Isso é um pouco curioso, por conta que sempre se pensava que o cloro era um elemento muito inofensivo, e nesse processo ele libera várias substâncias químicas altamente poluentes que se torna prejudicial a nós. Por conta dessa decomposição, faz com que haja um aumento de incidência solar, se cria buracos na camada de ozônio e, além de ser prejudicial à saúde, é extremamente prejudicial à natureza, causando grandes derretimentos das geleiras, mas trazendo para o ser humano a maior preocupação tem sido o aumento dos dados de câncer de pele nos humanos nos últimos anos, e grande parte pode ser por conta dessa camada de ozônio que não está conseguindo mais proteger a Terra dos raios solares. Bom, agora eu vou meio que falar assim, basicamente de um resumo, né, de tudo aquilo que a gente viu. A influência da camada de ozônio, né, nessas camadas um pouco mais acima, como, por exemplo, a estratosfera, ela funciona meio que como um grande filtro, né? Ela filtra os raios solares que vêm do Sol. O Sol, ele envia para a Terra a luz visível que a gente enxerga, né? Os raios infravermelhos, que são responsáveis pelo calor, e os raios UV, né? Os raios ultravioletas. Esses raios UV, eles são bem importantes, por exemplo, para a fixação da vitamina D, que é aquela responsável lá pelos ossos, né? Que ajuda no endurecimento de ossos, se não me engano. E só que os raios UV em excesso, né, como foi dito pelos meus colegas, ele pode causar alguns danos, tais como o câncer de pele. E, assim, hoje em dia a gente tem um grande debate, né, de aumento do efeito estufa, de um perigo com os tais buracos, né, da camada de ozônio, e discussões sobre isso, né, de como isso afeta a nossa vida. Como foi dito pela Suiane, né, um grande vilão da camada de ozônio é o gás CFC, que era amplamente utilizado até os anos 80 como um gás de refrigeração, né, gás aerosóis, tipo desodorante, ar-condicionado, geladeiras. E em 1980 mesmo, teve o Acordo de Montreal, né, que visava reduzir as emissões desse gás, por definitivo. E em 2010 a gente teve o banimento, né, desse tipo de gás. Só que pelas
pelas metas estipuladas nesse mesmo ano, em 2019 a gente viu que as ocorrências de gás CFC ainda estavam muito altas no mundo. Por isso que houve essa preocupação do aumento, né, dos buracos na camada de ozônio. Na verdade, não funciona como um buraco, né, mas é um estreitamento dessa faixa de camada sobre algum lugar da Terra. Daí naquela faixa vai ter uma maior incidência desses raios ultravioletas, né, que são raios que atuam diretamente na pele, né. Então, é basicamente isso, esse grande debate que a gente tem hoje em dia, né, sobre a preocupação com a emissão de gases CFC, pois o cloro, né, em contato com o ozônio, ele forma moléculas de oxigênio. Então, ele transforma o ozônio que antes estava ali na camada e assim estreita essa faixa, né, de, de proteção. E assim o filtro ele se torna um pouco menos efetivo. Então, acho que é basicamente isso a apresentação que a gente tinha para falar. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa que achou interessante. Eu acredito que seja só isso mesmo. Certinho, então. Ok. Eu acho que eu não anotei aqui. Silvio comentou. Acho que passei batida aqui. Foi Caleb, Joaquim, Gisele, Raíssa. E o Silvio? O único que não comentou foi o Iago, porque... Cadê o Silvio? Volta aí para mim um pouquinho, só para eu poder relembrar, então, porque eu acho que você não se identificou aqui e eu não consegui pegar. Eu achei que era uma outra pessoa. Eu falei sobre a formação do ozônio na estratosfera. Ah, tá. Então eu acho que eu achei que estava falando junto. Era o Joaquim. Então tá bom. Já tá ok, então tranquilo. Tá, o Iago realmente coloquei aqui a observação. Ok. Bom, temos mais quantos grupos? São 4 grupos, Suene, que organizou para nós? São 4 grupos. Tô achando que ainda dá tempo mais um. Quem é o próximo grupo? Ficou para hoje? Podemos fazer o próximo grupo hoje ou não? Sim? Podemos. Quem que é o próximo grupo? É o meu grupo, Denise, Regina, Amanda, Gabriel e Gustavo. Tá, então só um minutinho aqui. Eu vou que aí a gente volta aqui para poder... quem é que vai ficar responsável pela apresentação, de projetar aí? Estava para ser decidido entre o Gabriel e o Gustavo. Não sei o que eles decidiram. Tá, Gabriel, Gustavo. Deixa eu só voltar aqui para eu ver quantas. 1, 2, 3. Aqui eu estou fazendo a planilha na hora. Pode me colocar como apresentador, professor? Pode? Gustavo. Só um minutinho já que eu já vou projetar aqui para você, então. Só fechando uma planilha aqui na... Gustavo, né? Só um minutinho, que aí você já vai projetando enquanto eu vou fechando aqui. Gustavo, tornar um apresentador. Então, aqui hoje são 25, né, gente? Tá terminando o mês de janeiro. 25/1. Edificações. Só um minutinho, Gustavo, que eu já anoto aqui e libero vocês. Então, aqui a gente tem... Professora? Sim, pode falar. Então, os outros grupos dão uma apresentação na próxima semana? Não, vamos ver como é que a gente consegue aqui. De repente, a gente consegue. Vamos ver. Porque eu teria mais 2 aulas, uma para ver quem está com problema, que seria a última. Tema. Só um minutinho.
Deixa eu ver minha planilha aqui, que eu tive que mudar de página. E alunos. Então, esse agora seria o próximo grupo, é o grupo número 3. Confere? Confere. Vamos lá. Vou colocar aqui o grupo número 3. O tema é aplicação de ozonioterapia e quais países utilizam essa técnica. Ok. Só um pouquinho. Países, técnica. Quais são os alunos? É Amanda, Gabriel. Gabriel, a gente só tem um Gabriel aqui nessa turma? Gabriel. Gustavo e Elis Regina. Confere? Deixa eu passar aqui na minha planilha. Ok, então, Amanda, Gabriel, Gustavo e Elis Regina, aplicação de ozonioterapia e em quais países essa técnica hoje é reconhecida, né? Não só, como disse os colegas anteriores do grupo 1, por alguns conselhos, né? Mas o principal seria o Conselho Federal de Medicina, ou seja, né, na área realmente médica. Então, deixa eu fechar meu microfone aqui. Ok? Tranquilo, Elis? Posso fechar o microfone? Tranquilo, pode sim. Tá ok, então. Então, boa apresentação para vocês. Obrigada, Elis Regina falando. Então, nosso grupo vai falar hoje sobre a ozonioterapia e as suas aplicações em algumas áreas e os países que vão utilizar essas técnicas. Pode passar para o próximo slide. Bom dia, Amanda que está falando. Bom, as estatísticas clínicas comprovam a eficácia do uso da ozonioterapia nas suas diversas aplicações e indicam a diminuição dos custos em saúde entre 20% e 80%, motivo pelo qual sua utilização regulamentada é ampla em um número expressivo de países em todo o mundo, inclusive no sistema público de saúde. Pacientes tratados com a técnica da ozonioterapia, como complemento à medicina convencional, apresentam melhoras expressivas em curto período, ao mesmo tempo que a condição de sobrevida reduz em praticamente a totalidade as necessidades de continuidade dos medicamentos. Procedimentos cirúrgicos, incluindo implantes e amputações, levando à melhora da condição de convívio em família, social e profissional. A medida de benefício aos pacientes em uma escala de 0 a 10 de uso da ozonioterapia em complemento à medicina convencional leva próximo de 10 a condição de sobrevida com qualidade dos pacientes assim tratados. Considerando o aumento da prevalência de doenças tratáveis pela ozonioterapia na população brasileira, como diabetes mellitus, que terá aumentado em 67% até 2030, considerando as restrições do orçamento público de saúde, as quais serão melhor planificadas com a inclusão dos custos à técnica da ozonioterapia, suprimindo outros custos maiores e longevos, entre 20% e 80%, e considerando as premissas da universalização, igualdade e equidade, esta análise recomenda fortemente a inclusão da ozonioterapia no SUS, uma vez que ela irá contribuir com o problema da crise fiscal e restrição do orçamento público de saúde, ao mesmo tempo que trará o tão visado benefício de bem-estar aos indivíduos e no âmbito das metas sociais para a população brasileira. A terapia com ozônio inclui uma terapia usando ozônio como agente terapêutico em muitas patologias,
Segundo especialistas, o ozônio medicinal é sempre uma mistura de ozônio e oxigênio, e a concentração de cada elemento varia de acordo com a doença a ser tratada. A ozonioterapia tem sido adotada como uma nova forma de tratamento para herpes, hepatite e outros tipos de infecções. O ozônio medicinal aumenta o fornecimento de oxigênio a todas as células que compõem o corpo, aumentando assim a oxigenação e a respiração celular, permitindo que o sangue circule com mais facilidade, mesmo através dos vasos sanguíneos estreitados. Portanto, esta terapia apresenta resultados satisfatórios no tratamento de problemas arteriais, como insuficiência vascular periférica e acidente vascular cerebral isquêmico. Além desta função, também possui efeitos bactericidas, fungicidas e da inativação de vírus. Também estimula a síntese de interferons, interleucinas e o fator da necrose tumoral. Ele também tem propriedades anti-inflamatórias e pode ser usado para dores crônicas. Dentre estas, as doenças que apresentam resultados satisfatórios com o uso da ozonioterapia são as úlceras crônicas, principalmente em pacientes diabéticos e no tratamento de pré-diabéticos. No Brasil, o uso da ozonioterapia ganhou maior destaque em 2004, quando foi realizada a primeira Conferência Internacional sobre o Uso Medicinal do Ozônio em São Andrés, região do ABC Paulista, em 2006. Especialistas de todo o mundo convocaram o primeiro Congresso Internacional da Ozonioterapia na cidade de Belo Horizonte. Pode passar. Quem está falando agora é o Gabriel Arthur. A ozonioterapia ela também pode ser utilizada para o tratamento de animais, de forma e finalidade semelhantes ao que é usado em pessoas. Ela é realizada principalmente nas formas intravenosas, onde se retira uma parte do sangue, trata ele com ozônio e devolve ao sistema circulatório do animal. Hemoterapia, que aplica de forma intramuscular o sangue tratado com ozônio, onde o ozônio é tratado diretamente na pele, ou na ferida. Pode ser feito como envolvendo o animal em uma bolha, onde é liberado o gás ozônio medicinal, que não é só gás ozônio, ou então com água dilatada ou azeite tratado anteriormente com ozônio. Insufocação retal, o ozônio é absorvido pela mucosa intestinal, e a interarticulação ou interdiscal, onde se aplica o ozônio medicinal diretamente na articulação. A ozonioterapia na medicina veterinária é usada no tratamento de cânceres, artrite, artrose, colites, hernia de disco, infecções urinárias e úlceras. O tratamento com ozônio em animais, ele tem o efeito anti-inflamatório, antálgico, imunomodulador, bactericida, fungicida e vírus, que acaba produzindo. Ele é capaz de reduzir a agregação plaquetária, fazer empilhamento de massa, modula o estresse oxidativo, reduz a produção de tecido de granulação exuberante, melhora a circulação local, perfusão tecidual, promovendo desinfecção e desbridamento de feridas, estimulando a cicatrização e revitalização. Da mesma forma que o ozônio é tóxico para nós, ele também é para os animais. Esse procedimento com ozônio deve ser feito com um profissional da área de saúde capaz de definir a melhor forma de administrar o tratamento. Pode passar para o próximo. Elis Regina falando. Então, a ozonioterapia ela também vai ser usada na estética. E alguns dos tratamentos que ele é usado no tratamento das acnes e na queda de cabelo. Ele também atua na flacidez da pele e na redução da papada, no rejuvenescimento da derme, na redução de manchas na pele, na proteção da pele facial e redução das marcas da idade, e tem ação na melhora de estrias, celulites e de gorduras localizadas. Algumas das propriedades já foram citadas, mas citando aqui novamente, o ozônio ele vai ser um grande aliado nessa área por conta do efeito que ele tem de ser anti-inflamatório. Com isso, ele vai diminuir o estresse oxidativo e inflamação do corpo. Ele também elimina toxinas. Com isso, ele vai acelerar o processo de emagrecimento, por exemplo, porque além de atuar como destruidor das células de gordura, ele vai dissolver elas no corpo. Outra propriedade que ele tem é de estimular a circulação, o que ajuda, por exemplo, no tratamento de varizes. E também o oxigênio causa diminuição no inchaço de células do tecido adiposo.
que vai diminuir a inflamação e iniciar um processo de angiogênese, onde os vasos sanguíneos vão se formar através de vasos que já são pré-existentes. E na estética, as maneiras mais... Pode passar para o próximo slide? As maneiras mais populares de aplicação vão ser através de bolsas plásticas com ozônio, óleos ozonizados e até água ozonizada. E também tem até aplicações locais que são feitas através de injeção, por exemplo, para gorduras localizadas. Então, sobre os riscos. Os riscos, eles são praticamente inexistentes, né, dada a propriedade que o oxigênio é uma biomolécula, por isso ele não vai causar um efeito alérgico, se for aplicado nas quantidades certas, claro, né? Em 2020, ele foi regulamentado pelo Conselho Federal de Biomedicina e apenas profissionais certificados na área que podem realizar esses procedimentos para garantir a segurança das pessoas na aplicação. E existe uma contraindicação, e essa contraindicação é para pessoas com deficiência relacionada a uma enzima que se chama G6PD. É uma deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Ela provoca um rompimento dos glóbulos vermelhos em resposta a certos medicamentos, infecções ou outros fatores de estresse. Pode passar para o próximo slide. Bom, quem está falando agora é o Gustavo. E o respaldo científico da ozonoterapia, ele é imenso e corroborado por milhares de testes que são crescentes em diversos países ao longo de mais de um século de estudo. Países como a Suíça, a Rússia, o Japão, a Alemanha, os Estados Unidos, a Itália, a Cuba, a Áustria, são os principais utilizadores da ozonoterapia. Só na Alemanha, as evidências científicas se acumulam através de testes em milhões de pacientes. Desde 1972, a Sociedade Médica Alemã para a Ozonoterapia promove pesquisas, cursos e congressos sobre o assunto. Em toda a Europa, são mais de 1.500 médicos atuantes apenas na pesquisa desse tema, sendo que o governo da Itália mesmo já alcança taxas de recuperação de até 95% em problemas como hérnia de disco. Ou seja como tratamento central ou terapia secundária, sobram estudos sobre a eficiência e as possibilidades da aplicação da ozonoterapia. Todos os estudos que já foram realizados, inclusive no Brasil, conquistaram resultados promissores. E, como já foi dito antes, dentistas já utilizam a técnica em inúmeros procedimentos. O principal argumento de quem insiste em negligenciar um tratamento tão eficaz e reportado ainda é o suposto caráter experimental da aplicação do ozônio medicinal. Mas esse raciocínio se mostra equivocado quando refletimos sobre a sua enorme adesão e evolução, que não para de crescer desde a Segunda Guerra Mundial. A ozonoterapia tem como seus principais usos nesses diversos países o tratamento de problemas respiratórios, como asma, bronquite e DEPOC, porque ela promove a entrada de maior quantidade de oxigênio no sangue e nos tecidos corporais, reduzindo o estresse nos pulmões e ajudando a aliviar os sintomas como falta de ar. Também em doenças autoimunes, no tratamento da infecção pelo HIV, um estudo mostrou que a ozonoterapia, principalmente quando feita através de autohemotransfusão, pode ajudar a reduzir a carga viral em pessoas com o vírus HIV. E isso ajuda bastante a saúde da pessoa no longo prazo. Também no tratamento de câncer, alguns estudos mostram que a ozonoterapia pode ajudar a auxiliar no tratamento de câncer por reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia ou da radioterapia. Também no tratamento de infecções, na complicação do diabetes e em doenças osteomusculares. A gente conclui a nossa apresentação aqui. Ok, Gustavo, muito bem. Muito bem.
Se eu não concordasse com essa técnica, eu hoje passaria a adotá-la. A partir das observações do grupo de vocês, né? Conseguir defender muito bem, né? Elis, Gustavo, Gabriel, Amanda, com relação ao uso da ozonoterapia. Eu acredito, como a gente tinha combinado, de ir até às 8h30, não foi isso, Elis? Foi isso. Então, a gente pode ir para o terceiro grupo, que a gente já fecha esse conteúdo, e daí a gente já faz a discussão, acho que fica melhor. Podemos? O quarto grupo? Tranquilo? Sim. Tranquilo. Quem é o quarto grupo? É Pierre. Ah, bom dia, Pierre, tudo Bom bem? dia. Tudo. Deixa eu só, então, quem é que vai ficar com a projeção? Vai ser eu, Pierre. Você, Pierre? Então, vamos lá. Tornar uma apresentadora. Certo? Melhorou, né, Pierre? Era você que estava passando mal semana passada? Era, melhorei. Foi H3N2 ou foi a Covid ou foi dengue? Eu Porque não agora consegui são... fazer o exame, professora, mas fiquei isolado em casa mesmo. Porque tá tudo lotado, né? Isso é Tá perigoso até. difícil, não Se não tá? for. Tá difícil fazer um exame aqui, tá complicado, né? Tem que fazer o... Mas aí você não usou nenhuma medicação, não. Só para antitérmico. É antigripal, na verdade, que eu tomei. Resfemol. Ah, tá. Não tá muito fácil, né? Porque a gente não tá conseguindo atendimento, né? Difícil. Sim, a apresentação apareceu? Apareceu. Se eu só anotar o tema aqui, né, que é o de vocês, era o ozonizador, palavra difícil, né? E a ozonioterapia. Como que funciona o equipamento, não foi isso? Sim, e as vias que a ozonoterapia são ministradas. Inclusive o grupo aqui, o Gustavo falou sobre isso, a Elis falou também sobre isso, a Amanda também falou um pouquinho, né? Mas a gente retoma aqui que isso é importante. Que a gente vai fazer a reflexão final. Só um pouquinho aqui para eu anotar. O grupo aí é... Só um minutinho. Emily, né? Emily tá aqui. Camila. Pierre e Thiago. Esses aqui são todos... Hoje faltou apenas um aluno, né? Todos os alunos que estão frequentando o... Professora, eu tô aqui, a Yumi. É a Yumi. Eu coloquei a Yumi, só não pronunciei para não pronunciar errado. Porque eu sempre pronuncio errado, né? Então eu fiquei calado. Sempre tenho dúvida. Mas são 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos. Confere? Confere, Pierre? Isso. Então, vou fechar meu microfone e liberar para vocês aí. Tranquilo? Boa apresentação para vocês. Bom dia. Quem tá falando é a Yumi. Primeiramente, desculpa se minha voz falhar, porque eu também tô doente essa semana. O nosso grupo vai apresentar sobre o ozonizador e a ozonioterapia. E é composto por mim, pelo Pierre, pela Emily, pelo Daniele, pelo Camilo e pelo Thiago. Pode passar. Ok. O ozonizador é esse equipamento que está aparecendo no slide e ele é usado em algumas técnicas da ozonioterapia. Ele produz o ozônio medicinal e ele transfere esse gás para seringas ou outros objetos de injeção.
Então, e esse ozônio medicinal, como alguém já tinha falado no grupo anterior, ele consiste em 95% de oxigênio e 5% de ozônio. Até porque o ozônio nada mais é formado que 3 átomos de moléculas de oxigênio. Então, ele meio que sofre uma modificação do oxigênio. A máquina faz isso, né? E consiste nisso. E aqui, não sei se chegou a mudar agora para vocês, tem mais ou menos uma figura bem didática de como que isso mais ou menos funciona. Vou deixar um tempinho só para dar tempo de vocês verem. Dá para me ouvir? Ok. A ozonioterapia tem vários benefícios garantidos, e sendo um desses, como já mencionado no outro grupo, e eu vou voltar a mencionar aqui, sendo eles ativação do sistema imunológico, normalização da glicemia e melhoria de diabetes e efeitos. Desculpa. Melhoria das diabetes, efeitos antifúngicos, antiviral e antibacteriano, tratamento de problemas cardiovasculares e suas consequências, tratamento principal ou complementar de doenças como a hepatite, AIDS, herpes, cirrose e outras relacionadas, e a eliminação de linfomas, tumores e leucemia, entre outros benefícios. Esse tipo de tratamento é um dos mais versáteis e com várias maneiras de aplicação, e a gente vai citar elas agora e explicar mais ou menos um pouco de cada. Oi, meu nome é Daniele e vamos falar os tipos de aplicação da ozonoterapia, que é autohemoterapia menor, autohemoterapia maior, aplicação subcutânea e insuflação. Pode passar o slide. A autohemoterapia menor é uma técnica feita com uma retirada da quantidade específica de sangue e depois uma reaplicação em uma região muscular. O objetivo é estimular a imunidade através do aumento de microfagos responsáveis por limpar todas as células não saudáveis. Então, basicamente, na autohemoterapia menor é tirado um pouco de sangue, normalmente 5 a 10 ml da veia, e depois se reaplicam no músculo, ou nos braços ou nas nádegas, desculpa. E pode passar para o próximo. Bom, agora a segunda aplicação, né, que é a autohemoterapia maior, é semelhante à que a Emily falou, né, mas essa é caracterizada pelo tratamento de sangue do paciente, que é feito externamente com ozônio. A reinfusão, por sua vez, é feita por vias endovenosas. No organismo, na verdade, o gás reage imediatamente junto às substâncias, né, presentes nos glóbulos vermelhos, brancos e no plasma sanguíneo, e estimulando seu metabolismo. Além de ser uma excelente alternativa contra problemas circulatórios, a técnica se destaca contra doenças virais, como herpes, hepatites e outras semelhantes, além de inflamações intestinais crônicas, como é o caso das colites. Como se não bastasse, a autohemoterapia maior é amplamente empregada no combate de condições relacionadas à terceira idade, na diminuição de dores articuladas provocadas por doenças inflamatórias crônicas e até contra queimaduras. Feridas inflamadas, infectadas de difícil cicatrização, úlceras em geral, difusões vasculares, dores lombares, hérnias de discos, protusões, problemas imunológicos e quadros associados ao câncer também estão inclusos nas indicações da técnica.
Pode passar. A aplicação subcutânea pode ser aplicada diretamente por via subcutânea através de injeção. Ela é para fins analgésicos e o tratamento alivia dores crônicas e agudas. Sua indicação mais comum é em casos de hérnia de disco. Elas também têm, perdão, também tem aplicações estéticas que visam combater a gordura localizada, flacidez, celulite, rugas, olheiras, microvarizes, manchas na pele, queda de cabelo, queloides, dermatites, lipomas e a revitalização do aspecto da pele. Pode passar. Bom, temos aqui a última, que é a insuflação. A técnica de insuflação de ozônio medicinal pode ser ministrada por via retal, que é a mais comum em diferentes tipos de tratamentos, e também vaginal. Na insuflação retal, o gás é absorvido pela mucosa do intestino, proporcionando os efeitos imediatos de melhoria do metabolismo das células, da respiração e da oxigenação celular. Por melhorar a flexibilidade dos glóbulos vermelhos, a insuflação retal também estimula a circulação sanguínea, inclusive nas vias capilares. Sua ação fungicida, bactericida e antiviral também é muito significativa contra inúmeras patologias, especialmente em quadros de herpes, ou hepatites virais e herpes. Além de ativar os sistemas antioxidantes do organismo, a insuflação retal tem um poderoso efeito anti-inflamatório. Aumenta a saturação do oxigênio no sangue e favorece a produção natural de interleucina e interferon. E também tem a insuflação vaginal. Por sua vez, é feita de maneira indolor, através de sonda plástica, e é indicada em casos de infecções vaginais, com destaque para os quadros de candidíase de repetição. Pode passar. Oi, bom dia. Eu sou a Camila, deveria falar da concentração de ozônio em cada um desses procedimentos. E como falado antes, ele representa 5% da mistura e os 95% são oxigênio puro, que é calculado pela concentração e o volume que vai ser utilizado. Porém, pelas várias áreas e patologias que essa técnica pode ser utilizada, não há uma quantidade exata prescrita em todos os procedimentos seguindo os devidos protocolos, porque depende de como e o que vai ser tratado. Por exemplo, no caso do câncer, além de ter vias diferentes, como as citadas anteriormente pelas meninas, a concentração pode variar entre 30 e 55 microgramas, isso é a concentração daquele tratamento. Desculpa, pode passar. Bom dia, Thiago. Eu vou falar sobre os possíveis efeitos colaterais da ozonioterapia. Embora seja considerada por muitos segura, por alguns, a ozonioterapia pode conter efeitos colaterais caso não seja realizada da maneira correta. Entre os efeitos mais relatados pode-se citar irritação da pele, hematomas ou dor no local da injeção. Porém, esses efeitos podem ser facilmente controlados e solucionados. Agora, um risco significativo seria se essa técnica fosse utilizada em excesso, porque assim o indivíduo ia, como eu posso dizer, inalar por muito tempo o ozônio e assim poderia causar danos aos pulmões. E finalizando, também relacionado aos efeitos colaterais, a ozonioterapia não deve ser feita em crianças, mulheres grávidas, pessoas com infarto e entre outras situações. É basicamente isso.
Ok, Thiago, tudo bem. Tranquilo. Bom, vamos retornar aqui, então. Grupo a grupo, a gente tem 15 minutos, é possível a gente fazer todas as discussões aqui. E todos os alunos aqui ainda continuam como apresentadores. Então, vamos lá. Começando no primeiro grupo, né? Suene, você que está como apresentadora aí, né? Tem como você trazer os seus slides aí para nós? Por favor. Só um minutinho aqui. Tem sim. Só um minuto. Só um minutinho. Isso, né? Nós tivemos aí, então, a parte histórica, né? A história da ozonioterapia. E aí, todos nós, né, percebemos que não é algo recente, né? Quem é que falou isso aí para nós inicialmente foi a Tainá, né, Tainá? E que, apesar, né, de não ser algo recente, passa mais um slidezinho aí para nós, por favor, Suene. Eles trouxeram, né, a parte histórica de quem realmente utilizou, né, na área de saúde. Passa mais um, por favor. Eu queria voltar lá no... Quem é que falou? Foi o Guilherme? Foi o Daniel? Que volta lá. Isso. Volta naquele primeiro lá. Antes de chegarmos no Brasil, volta lá um pouquinho. Isto, né? Esses slides. Não, aquele... Quer dizer, ela começou a ser utilizada de fato na área de saúde entre a Primeira Guerra Mundial, né? Que foi uma das ferramentas, né, de tratamento de infecções bacterianas. Aí vem a primeira pergunta. Essa estrutura aí, essa geometria, já que nós estamos estudando química, né? Isso aqui está dentro do conceito de química e dentro do que a gente está discutindo, que é velocidade de reação, que é a parte cinética. Então, a gente tem que puxar nessa linha aí. Essa geometria aí, o que a gente poderia discutir com relação a essa geometria da molécula do gás ozônio? São, Pierre, corrigindo, Pierre, são 3 átomos do elemento químico oxigênio, formando a molécula, né, do gás ozônio, tá bom? Você confundiu a hora que você colocou, se eu não me engano, foi você que colocou, né? Então, são três átomos do elemento químico oxigênio, formando a molécula do gás ozônio, né? No caso do gás oxigênio, nós temos 2 átomos do elemento químico oxigênio, formando uma molécula do gás oxigênio. Então, a diferença aí na estrutura, né, do gás oxigênio é formado por 2 átomos de oxigênio, a molécula. E a molécula do gás ozônio formado por 3 átomos do elemento químico oxigênio, tá? Acho que eu até comentei isso com vocês, né, que teve um advogado da Unicamp defendendo, né, inclusive essa questão, porque essa questão da ozonioterapia no Brasil, ela é uma briga, né, uma discussão, acho que aí vocês pesquisando, vocês perceberam isso, né, de gente grande, né, vamos dizer assim, da indústria farmacêutica. Por quê? O que vocês acham? Por que a indústria farmacêutica está com dificuldade em aceitação nisso aí? E aí, apesar de hoje o Conselho de Farmácia liberar, né, parte mas aí essa briga grande de indústrias farmacêuticas, de fármacos e profissionais da área de saúde focados na medicina. Por que será? O que vocês acham que é isso? Qual seria a opinião de vocês aí, pessoal da politizados? O tratamento com a ozonioterapia é mais barato do que os tratamentos oferecidos pela indústria farmacêutica.
E aí não é nada viável, né, economicamente falando, né, Daniel? Porque... e aí, mas por que a pessoal da área médica, né, no Brasil, tem profissionais da área de saúde que adotam isso, sabe? Mas eles não podem fazer o uso da aplicação. Então, logicamente, vai ter um enfermeiro, né, porque o Conselho Federal de Enfermagem aprova, ou um biomédico, ou um farmacêutico, executando a atividade. Então, a execução da atividade em si, lá no final da ponta, o médico não pode, porque se ele fizer, ele pode até perder o seu diploma. Sabiam disso? Hoje, no Brasil, essa é a realidade. Os médicos, né, que indicam, inclusive, hoje tem uma nomenclatura meio pejorativa para eles, que eles estão contra, né, contra o conselho. E por que a área médica está tão assim ainda? Vocês também teriam uma visão nessa parte histórica? O que vocês poderiam colocar? Daniel já colocou alguma coisa importante, porque não é viável economicamente para a indústria farmacêutica. Mas o médico em si, ele não tem uma lucratividade com relação à indústria farmacêutica, ou tem? O que vocês pensam sobre isso? Hein, pessoal? Professora, eu não sei se alguém quer falar do grupo, mas eu não estava conseguindo escutar direito. Ah, tá. Agora conseguiu me ouvir? Agora sim. Ah, tá. Mas alguém quer falar, gente, desse grupo 1, ou dos outros grupos também? Mas estou falando aqui na parte histórica, e nós chegamos na questão do Brasil, né? E que ainda não é, né, quem falou isso, inclusive, eu acho que foi o... Passa mais um slide, por favor, Sueli. Isso. Foi você, Guilherme, ou foi o Daniel? Já não anotei aqui, então já me perdi. Foi o Daniel. Isso, não, nessa parte dos médicos, o que eu vi é que o Conselho Federal de Medicina afirma que ainda não tem muitos estudos, assim, confiáveis que provam a eficácia e também que provam que não tem riscos. Por isso que ainda precisa fazer mais pesquisas para poder usar. Então, né? Que coisa. E aí você viu na apresentação aqui dos colegas posteriores, né? O grupo 3, né? E depois vem o grupo 4 também, que parece que é contrário isso, não é? Ou você não? O que você acha? Pessoal aí do grupo 3, do grupo 4, o que o Daniel falou é fato, é isso mesmo que está escrito lá, é isso que ele fez a pesquisa, e é exatamente isso que o Conselho Federal de Medicina alega, tá certinho, é o que é colocado. Agora, o grupo 3 e o grupo 4 concorda com isso, do que vocês trouxeram, que vocês pesquisaram? Eu acho que está muito relacionado ao tempo, né? Porque, por exemplo, no que eu cito na estética, isso só foi aprovado, de certa maneira, em junho de 2020, então é algo muito recente. Uhum. Tá, é pelo conselho, né? De estética, né, Elis? O Conselho de Estética aprovou a partir de 2020, né? Meados de 2020. Mas... É o Conselho Federal de Biomedicina. De biomedicina, né? Que envolve, na verdade, o pessoal também, parece que o pessoal da área de estética está vinculado ao Conselho Federal de Biomedicina. Se eu não me engano, é isso, né? Porque tem alguns conselhos que englobam os outros profissionais de outras áreas. Então, tem o Conselho Federal de Farmácia, tem o Conselho Federal de Veterinária, Conselho Federal de Odontologia, e aí o de Biomedicina envolve essa área de estética também. Tanto é que tem muita gente da área de biomedicina, né, biomédico, né,
E ao invés dele ir para a área clínica, né, de laboratório, ele está indo para a área de estética, engloba isso. Ele dá esse viés, né, para o profissional. Bom, é recente pelo conselho, mas é recente pelo histórico que os meninos apresentaram aqui do grupo 1. Não, e pelo que a gente estudou, na verdade, é uma técnica bem segura e com quase nenhum efeito colateral se tiver. O grande problema dela, né, e ainda aí vocês trouxeram, acho que o grupo 2 trouxe, não, o grupo 2 não, o grupo 3 trouxe e o grupo 4, que está mais relacionado à questão da técnica em si, né, do tratamento em si, o grupo de vocês, né, o grupo 4, a questão da concentração. Não é a concentração de gás oxigênio e gás ozônio. Vocês viram lá que é 5% do gás ozônio e 95% do oxigênio. Mas aí você tem, né, logicamente, seu percentual em massa. Mas aí você tem que fazer um cálculo, o tempo de exposição, o volume desse gás. Então, isso tudo vai interferir. Nós estudamos na química, né, na parte de soluções, e entra na parte de soluções gasosas, a parte de concentração, né, mol por litro, ela vai definir tudo isso. Então, né, se é remédio ou veneno, como qualquer outra medicação na área de fármacos também, que dependendo da concentração, a gente está num patamar, né, como se diz, danoso e não benéfico. Então, assim, é uma técnica segura, mas é preciso ser executada por profissionais que sejam preparados para isso. Então, né, não é simplesmente... Porque, como a Elis colocou, né, Elis, assim, eu quase saí daqui pensando, nossa, já vou ali fazer uma ozonioterapia, vou ficar jovem, não vou ficar bonita? Porque resolve tudo, não é? Celulite, gordura localizada, flacidez, olheira, né, queda de cabelo, enfim, não precisa mais de cirurgia plástica. Opa, não é? É maravilhoso, não é? Vocês ainda não estão pensando nisso, vocês são jovens, imagina vocês chegarem na minha idade, vocês vão falar... Fora as dores locais também, né? Então, idoso é tudo que tem, não é, Pierre? Dor, flacidez, é tudo de bom. A fonte da juventude. É a fonte da juventude, né? E aí, logicamente, o Conselho Federal de Medicina na área de cirurgia plástica vai gostar disso, gente? Não. Não. Sem condição. Sem condição, né? Então, é uma técnica só gás oxigênio e gás ozônio. Muito simples você sintetizar o ozônio a partir do oxigênio de uma descarga elétrica, como eu falei, volta só um pouquinho lá, eu tenho o O2, e aí eu lembro daquela ligação, né, que eu vou ter um par de elétrons num átomo de oxigênio ainda disponível, só que ele é não ligante, mas ele acaba atendendo, né, os dois orbitais sem preenchido do oxigênio, quando eu tenho ali uma incidência de uma descarga elétrica, eu forço a acontecer essa ligação. Por isso esse composto é tão instável, e extremamente, como falou aqui o grupo, deixa eu ver quem que falou isso, que eu até marquei aqui, foi o Caleb, né, que é extremamente reativo, por causa dessa condição da ligação química. E aí, logicamente, se ele é extremamente reativo, micro-organismos que são orgânicos, ele vai se ligar com eles e vai quebrar as estruturas do micro-organismo a partir dessa liberação desse terceiro átomo de oxigênio, que está ligado com o oxigênio da molécula do gás oxigênio, que ligou o terceiro oxigênio, aí virou a molécula do gás ozônio, mas é uma ligação instável. Então, a qualquer momento, esse oxigênio desprende dessa estrutura, voltando a formar o gás oxigênio e liberando esse oxigênio para ligar com a estrutura orgânica, quebrando as ligações da estrutura orgânica e aí degradando a estrutura de uma bactéria, de um fungo, de um vírus, por isso tão utilizado no tratamento, né, viral, que vocês colocaram aí,
né, herpes, aumenta, então, a questão de... E aí, aumenta o fluxo quando eu injeto essa mistura no nosso organismo, no fluxo sanguíneo, e, consequentemente, quanto maior é a oxigenação no nosso organismo, maior é o processo, né, que nós temos de né, degradação de tudo aquilo, né, dos micro-organismos, das infecções, enfim, aí a gente teria que entrar numa aula de biologia, né, mas a oxigenação, o aumento do fluxo sanguíneo faz com que a gente tenha, né, um anti-inflamatório, a função do anti-inflamatório é essa, é um corticoide, né, exatamente, faz isso, tá, a eliminação dessas toxinas. Então, ele faz de tudo isso sem ter uma questão principal, a residual, tá? Mas, como os meninos do grupo 2 apresentaram, né, essa formação, né, do ozônio e essa decomposição dele, quem falou aqui, acho que foi o próprio Caleb ou o Joaquim, né, que isso aqui é uma faca, né, de dois lados, né? Uma hora faz bem, uma hora faz mal. Então, é preciso, né, como na área de saúde, como também, né, na nossa proteção dos raios ultravioleta, depende. Se nós formarmos ele, né, na nossa camada mais próxima, né, na troposfera, nós temos problema. Mas lá na camada, né, aonde ele impede na estratosfera a passagem dos raios ultravioleta de maior energia, ou seja, menor comprimento de onda, aí ele é extremamente benéfico, porque, né, essa incidência dessa radiação de alta energia na nossa pele é que vai degradar a nossa estrutura orgânica e assim vai produzir, né, condições de nós tentarmos reagir contra essa degradação, e aí é o que nós temos, então, famosas, né, doenças autodegenerativas, entre elas o câncer. Pode falar, Suene. Eu só queria falar que, eu acho que eu falei isso na apresentação, mas, por exemplo, mesmo que algumas pessoas falem que faz bem, eu sei que hoje em dia tudo é mais evoluído, e durante lá a Primeira Guerra Mundial não era, mas, por exemplo, lá no Hospital Militar da Rainha Alexandre foi testado, sabe, o ozônio, acredito que não o ozônio sozinho, mas o ozônio medicinal, né, e para usar como desinfetante de feridas mesmo, mas acabou que causou muitos danos às células bacterianas e ao tecido humano das pessoas. Exatamente. Por quê? Porque é uma substância extremamente oxidativa, como o Caleb colocou, né? Então, se eu introduzir essa substância diretamente em contato, né, com a minha epiderme, eu vou ali degradar as células, né, referente às bactérias, mas também as minhas células do nosso organismo. Então, e aí, ao invés de ser utilizado no tratamento contra o câncer, ele vai, na verdade, possibilitar o desenvolvimento do câncer. Então, isso é realmente uma terapia, né, que a gente fala assim, ela é segura. É segura, desde que seja utilizada por um profissional que tenha conhecimento. Então, não é qualquer pessoa, né? Hoje virou tão, assim, modismo, né, que em qualquer esquina que você vai, isso é sério, você tem lá o pessoal usando esse equipamento que os meninos mostraram aí no grupo 4, né, o ozonizador, e está em salão de beleza. Será que lá tem algum profissional que seja capacitado para utilizar isso? Esse é um problema. Então, essa uma, né, como o próprio Daniel colocou, é uma das reivindicações do Conselho, né, Federal de Medicina. Mas é uma técnica extremamente interessante, mas tem que ser utilizada com segurança. Tá? Eu penso que talvez vocês não tinham esse aproximação dessa técnica, talvez alguns nem tinham ouvido falar,
mas ela é algo que faz parte do cotidiano de vocês, aí no dia a dia, talvez as pessoas mais velhas, né? Vocês ainda são muito jovens, não estão sentindo dor aqui, dor ali, né? E uma série de outras condições. Então, é importante orientar as pessoas, né? Que fazer isso é interessante? É, mas você tem que realmente saber com quem você vai fazer essa terapia. Não é com qualquer pessoa, pessoal. Pode falar, Sueli. Com qualquer profissional. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? É importante, então, eu ter em mente, pessoal, essa imagem aqui, também no slide lá do grupo 4 tem, né, onde o Tiago estava falando. É importante você entender essas ligações químicas, a velocidade dessa reação, né, e, consequentemente, né, não podemos esquecer da questão da concentração, tá? Era essa a ideia que a gente queria que vocês pesquisassem um pouco mais, tivessem, né, uma reflexão sobre essas questões políticas, sociais, econômicas, né, na área de saúde pública em nosso país. Tá ok, pessoal? Bom, por hoje é só. Semana que vem a gente continua falando sobre cinética, química, velocidade de reação. Tranquilo? Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta? Deixa eu só baixar a lista de presença aqui. Estou liberando vocês, né? Porque vocês têm 5 minutos, vocês têm que entrar outra aula. Baixar a lista de presença. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Professora, seria possível ter o tratamento do COVID com ozonoterapia? Porque, se não me engano, a gente estudou sobre negócios de doenças virais, né? Isso, Peg. Na verdade, teve alguns países aí, a Itália, por exemplo, que utilizou, né? Ainda não tem nenhuma publicação científica, né, indicando isso, mas teve muita gente aí, fundo de quintal, utilizando, sabia? Que a pessoa estava com Covid. Não, como você fala, quem falou aí que tentou fazer o exame não conseguiu, né? Teve um período aí crítico, né, em março de 2021, vocês se lembram? Que nós, né, que a lotação completa nos hospitais. A gente está com medo de chegar de novo nessa condição, né, gente? E aí tinha muita gente que não tinha o que fazer e passou a utilizar. E assim, relatos, né, não tem nenhuma comprovação científica, que tem muitas pessoas que conseguiram recuperar fazendo esse tratamento. Diminuindo a carga viral. Porque o problema da Covid não é a questão tem gente que tem, que nem é assintomático, né? Que está relacionado com a carga viral. É o nosso organismo, a nossa defesa imune. E ela não aumenta a nossa defesa imune e não degrada esses micro-organismos, inclusive o vírus, que é um micro-organismo celular, inclusive, né? Então tem, mas aí é preciso, né, pensarmos novamente, vamos lá que a WAME, né? Falei certo? Não, né? Tem dificuldade com o seu nome. A WAME. Aí tá difícil. Colocou. Também pode ir para o lado ruim, né? Não ser positivo. Porque depende, né? Depende da concentração. Gente, a principal coisa que chama concentração. Esse é o X da questão. Encontrarmos a concentração ideal. Em algumas terapias, ela já está meio que estabelecida, como o grupo 4 colocou, inclusive, né? E a Elis Regina colocou também. Eu acho que a Elis colocou, né? Que a questão do protocolo, né? Está muito ainda aberto. E aí é uma das coisas que o Conselho Federal de Medicina também alega. Então, é um caminhar, eu acho que ainda precisa ser caminhado, mas é extremamente promissora, mas ainda tem a questão econômica que está sendo esbarrada, porque além de ser extremamente promissora, ela é de baixo custo. E aí não é muito interessante. Ok, pessoal? Tranquilo? Ok, tranquilo. Professora, só para segurar, o Guilherme pediu para avisar que ele caiu agora no final da aula, porque ele estava tendo uns problemas com o sistema. Tá, eu já baixei a lista. Eu voltei. Voltou, Guilherme? Eu já deu baixei tudo a lista. Deu certo, né?
Então, vou parar a gravação. Por hoje é só, pessoal. Tá ok? Tranquilo? Até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau para todos. Muito obrigado pela apresentação de vocês. Aprendi muita coisa que eu não sabia sobre a ozonioterapia, que não é uma área que eu atuo. Tá ok? Parabéns pela pesquisa de vocês, para todos. Muito obrigado. Até a próxima aula, professora. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, professora. Abraço. Até a próxima aula. Tchau, professora. Bom dia. Até a próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.